Bitcoin, Lara. Agora chegou a hora da rapaziada que ignorou todo o negócio aqui e vai botar 100% do patrimônio em Bitcoin. Esse aí não pode minutar, senão a galera vai direto pro Bitcoin. Esse é o momento que todo mundo ignora e vai falar, pô, o Lara mandou, o cara faz... Quantas horas será que deu isso aqui? Já umas 6 horas de aula, né? O cara faz umas 6 horas, 7 horas de aula, eles pegam os últimos 30 minutos de Bitcoin e falam, pô, assisti na trilha do Lara que tem que investir tudo em Bitcoin. Exatamente, o cara vai ali, pior que a galera faz isso. Eu já peguei vários jovens assim de colocar 100% do patrimônio. O que é um Bitcoin, cara? Qual que é? O Bitcoin é uma tecnologia que foi criada principalmente com o intuito de dar mais liberdade para a população. Então foi desenvolvida por programadores, ninguém sabe quem desenvolveu, se foi uma pessoa ou se foi um... Como é que é o nome? Chatinaba? Como é que é o nome do cara? É o Satoshi. Satoshi. Ninguém sabe quem é o Satoshi, surgiu ali num fórum e é uma tecnologia que fica disponível na rede. Então por que eles chamam de blockchain? É como se fossem blocos amarrados por correntes. Então esses blocos eles vão sendo liberados e nesse bloco imagina que tem um código daquele bloco, que é um código público, e existe o código do bloco anterior ali, para evitar qualquer tipo de falsificação. Então você entende que aquilo está ligado a um bloco anterior, que está ligado ao anterior, que está ligado ao anterior. E aí para você descobrir esses blocos, você precisa fornecer capacidade de processamento. Você coloca o teu computador, placas de vídeo para rodar, fazer uma porção de cálculos matemáticos para conseguir descobrir ali justamente esses códigos. E quando você descobre, é uma questão de probabilidade, né, estatística, minerar o Bitcoin. Exatamente. Aí você consegue liberar aquela fração de Bitcoin para utilizar como bem entender, né? Quanto por cento da carteira você acha que é interessante ter em Bitcoin? Olha, eu vejo ali que vai muito do perfil de cada pessoa, mas eu gosto de colocar entre 1% a 2% com os meus clientes. Se o cara é um pouco mais arrojado, eu, por exemplo, hoje tenho 7%, mais ou menos. Eu fico entre 5% a 7%. Mais do que isso, não sinto que faça muito sentido ou que seja muito confortável. Já tive clientes que optaram por colocar quase 100% em Bitcoin, mas eu vejo que isso tem tudo para dar muito errado, assim, porque você está se expondo num ativo extremamente volátil, né? O Bitcoin ele cai 50%, 60% em quedas mais longas. Então, assim como ele sobe muito, em quedas ele cai muito. E qual que é a sua visão? Obviamente não tem como saber, mas a longo prazo assim, do Bitcoin. Eu acredito que vai se estabelecer como uma moeda por conta da... Eu acredito também que você vai... Da segurança, sei lá. Exatamente. O Bitcoin ele tem várias características bem vantajosas, né? Primeiro que você consegue armazenar isso de diversas formas. Você consegue enviar isso de diversas formas. Então você não precisa de internet. Eu poderia te entregar uma folha de papel com código e aquilo você conseguiria depois resgatar na rede. Poderia te entregar um pendrive com essa informação. As informações que estão no papel eu poderia transcrever isso através de um som, inclusive podendo ser criptografado, sei lá, tipo um código Morse. Você poderia transmitir isso por ondas de rádio. Então tem diversas maneiras de você conseguir transferir esse ativo Bitcoin. Você consegue carregar ele para qualquer lugar, justamente porque ele fica na nuvem. Então é diferente você falar assim, bom, vou levar ouro. Se der algum problema, né? O cliente que eu estava conversando ontem, ele falou da reserva do apocalipse, que ele tem em Bitcoin, porque ele fala assim, se a coisa apertar demais, ali uma terceira guerra mundial, você não vai conseguir, um cara que tem seus... Esse é um cliente de 14 milhões. Né? Ele não vai conseguir levar 2 milhões, 3 milhões em ouro. Você não consegue carregar isso numa mochila. Daria uns diamantes, né? Se comprar uns brincos e uns anéis de... Exato, mas $1 milhão de reais. O diamante depois é mais difícil de você conseguir fracionar. Ele não é tão líquido também. Então você, beleza, vai precisar pagar a hospedagem em algum lugar ali. Aí você tem 10 diamantes. Como é que você vai trocar? Então ele não é tão divisível quanto é o Bitcoin, por exemplo, ou quanto poderia ser o ouro, né? Que ainda é um pouco mais divisível. Então acaba sendo uma tecnologia muito interessante e não tem controle estatal. Não existe inflação do Bitcoin, porque o Bitcoin vai ficando cada vez mais difícil de ser minerado. A cada Bitcoin que é minerado, você chega mais próximo num evento que é o halving, que acontece mais ou menos a cada 4 anos. E esse evento ele acrescenta o dobro da dificuldade para minerar novos Bitcoins. Então sempre vai ficando mais difícil. E mais difícil. Vai acabar? Vai acabar, mas vai acabar em 21 milhões de Bitcoin. Esse é o total. Hoje acho que já foi minerado, não tem esse dado exato, mas se não me engano, está na faixa dos
2016. Pode estar errado. Tá perto já? Esse dado. Mas é que ele vai ficando cada vez mais difícil, né? E vai ser praticamente tudo minerado até 2100. E aí, no caso, vai ficar bem mais caro o Bitcoin quando... É uma tendência. Só que é algo que nunca vai ser minerado 100% dos Bitcoins. E aí é fácil de explicar, né? É só a gente imaginar o seguinte. Imagina como se fosse uma porta fechando. A cada segundo eu vou fechar... Então a porta está aqui, né? Imaginem o seguinte. A cada segundo eu vou fechar metade da distância. Então eu fechei aqui. Aí mais um segundo eu fechei mais metade. Mais um segundo eu fechei mais metade. Mais um segundo eu fechei mais metade. As minhas mãos nunca vão se encostar. Porque eu sempre estou fechando metade da distância que falta até elas encostarem. Então eu sempre reduzo em 50% essa distância. 50%. Isso nunca chega a zero. Ele tende a zero no infinito. Por que nunca chega a zero? Ele nunca chega a zero porque você sempre vai dividindo em frações de 50%. Imagina, por exemplo, esse caderno. Corta ele na metade. Aí depois você pega metade da metade e corta ele na metade. Sim. Em algum momento ele vai chegar a zero? Não, só quando chegar a nível de átomo, por exemplo. Né, que daí é indivisível. E mesmo assim o átomo ainda dá para ser dividido ali em partículas diferentes, né? Então... Tá, mas assim, funcionalmente falando, nessa altura do campeonato já poderia se entender que acabou o Bitcoin, funcionalmente falando. Não, ele continua sendo utilizado e uma dificuldade extrema de mineração. Mas o que foi minerado tá no mundo. O que foi minerado está no daí, mundo. Conforme não vai gerar oferta e demanda, não vai ter pouca demanda para muita oferta. É que vai ter muita oferta se ele for usado na vida real, né? Porque hoje é o que? Reserva de valor? Bitcoin? Na verdade é o contrário, né? Vai ter pouca oferta e muita demanda. Pouca oferta e muita demanda, isso. Exato. Aí não vai aumentar o valor dele? Exatamente, é a tendência. Assim como ele já aumentou, né? Eu estava vendo um dado ali, uma pessoa que quando o Bitcoin foi criado, se ela tivesse colocado R$1.000 em Bitcoin, hoje ela teria ali cerca de 150 bilhões de reais. Bilhões? Você seria o cara mais rico do Brasil, ou o segundo mais rico do Brasil. Tá ali junto com o Jorge Paulo Lema, o sócio ali do Zuckerberg no Meta. Isso foi em 2010. 2009 2010. 2010 eu tava... Os caras me perguntam por que não comprou Bitcoin em 2010. Cara, eu tava jogando futebol na quadrinha da escola, velho. Exatamente. E lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 6 mil habitantes. Eu nem tinha computador, como é que eu ia comprar um Bitcoin, cara? Tanto é que se alguém conseguir descobrir uma forma de você voltar no passado... Você só precisa comprar Bitcoin para resolver infinitamente a tua vida. O resto vai acontecer normalmente, né? Ou se tivesse como voltar no passado, alguém já teria voltado e comprado esses Bitcoins. E quem disse que alguém não voltou? Deixa eu te saber. perguntar, cara. Como é que não faz sentido comprar tipo Ethereum? Essas moedas não seria o passado do Bitcoin? Elas são mais eficientes. Só que o Bitcoin ainda tem uma aura de escassez por não ter dono. Entendi. Essas outras moedas são moedas privadas. Elas foram criadas por empresas. Entendi. Então o Ethereum é de uma empresa do Vitalik, que é um russo nacionalizado no Canadá. É um cara meio gênio, assim. Ele é bem engraçado, inclusive, os vídeos na internet dele, assim. E o Bitcoin não tem dono, então ele tá... O Bitcoin não tem dono. Não se sabe, inclusive se especula o que você acha até que vai fazer o Bitcoin, cara? Qual que vai ser o papel dele? Porque... teoricamente vai continuar sendo minerado, mas vai chegar num teto. Ou vai diminuir muito a velocidade de mineração. Ele vai continuar sendo cada vez mais utilizado e cada vez valendo mais. Justamente por esse efeito de escassez e a possibilidade... Mas você acha que a galera vai chegar algum momento de ir na padaria comprar com Bitcoin? Eu acho que sim. Isso vai facilitar cada vez mais. Hoje você não utiliza mais dinheiro físico. Você pega o teu celular, você pega, clica 2 vezes... O que te impede de fazer isso com um aplicativo que paga em Bitcoin? Eu entendo. Mas daí a padaria vai receber o Bitcoin? Exatamente. Ela vai receber em Bitcoin. Já tem países como, acho que é El Salvador, se não me engano, que a moeda oficial do país é Bitcoin. Olha só, cara. Eles já utilizam isso como moeda oficial, né? A gente tem que comprar, inclusive, Bitcoin quando cair, né? Comprar quando cair. Nós estamos nessa expectativa. Tem que cair. Quando cair... Mas provavelmente, pelo que a gente olha nos ciclos, ele é composto por vales e picos, né? O Bitcoin é bem característico, tem uns vales, aí ele desvaloriza um monte, aí todo mundo para de falar. Aí fica 6, 8 meses sem falar em Bitcoin, aí do nada ele explode. É bem engraçado isso. Eu invisto em Bitcoin desde 2016, né? A história, acho que é legal contar de forma rápida. Eu coloquei R$800 e a minha ideia era aprender como é que funcionava na prática. Eu comprei muito mais como um recurso didático do que imaginando que aquilo ia me dar dinheiro. E eu vi em 2 anos a minha posição valendo cerca de R$20 mil. Então 800 virou 20 mil. Aí eu falei assim, caramba, esse troço aqui é absurdo, assim,
E eu, na época, devia ter ali meus 30 mil reais, 40, e do nada eu vi aquilo subindo absurdamente. O patrimônio. Exato. Depois tiveram quedas grandes. Então, quando cai, a gente chama de inverno cripto, né? Durante os momentos de inverno cripto, todo mundo fala que passou a onda, não vai funcionar, não vai colar, viu só como era só uma bolha, né? Era uma modinha. Aí passa 8 meses, volta de novo. Né? Exatamente. Do nada o troço começa a subir novamente, as pessoas começam a utilizar de novo. E tem alguns dados econômicos que influenciam também. Por exemplo, agora o mundo está com taxa de juros mais alta. Então é mais difícil do Bitcoin subir. Quando os Estados Unidos volta, Estados Unidos está com uma taxa de juros ali superior a 5%, né? E os Estados Unidos passou muito tempo ali com em torno de 0,25%. Quando isso voltar para 0,25%, taxas de juros muito baixas, já começa a fazer muito mais sentido as pessoas voltarem a comprar Bitcoin. Porque você não consegue mais ter rentabilidade. É porque você vai se posicionar numa moeda fraca que não te oferece rentabilidade. Chamando o dólar de moeda fraca, né? Comparado com o Bitcoin. Mas moeda fraca não, é uma moeda que tem a tendência inflacionária. Né? Que o governo pode imprimir a revelia. Então você quer fazer guerra com outro país? Você imprime. Você está precisando de dinheiro para a saúde? Você imprime. Está precisando de dinheiro para educação? Você imprime. Você faz isso de maneira controlada, os efeitos não são tão agressivos. Você faz de maneira desregrada, a inflação vem com tudo, né? Então... E cara, você acha que, por exemplo, os seus bitcoins são via ETF? Eu tenho parte via ETF e parte deles comprando o próprio Bitcoin através da Binance. Mas você tem aquele rolê que é a chave física lá? Não, isso inclusive é algo que eu tô até estudando cada vez Porque, mais. Porque assim, a galera diz que realmente para questão de proteção contra uma pica no mundo é aquele lá o único lugar. Eles falam que not your keys, not your coins, né? Isso é um ditado da galera do Bitcoin que basicamente se você não tem a tua chave, se você não tá com o teu Bitcoin ali, ele tá numa exchange, ele não é teu. Se a empresa quebrar, realmente você perde tudo. Se a Binance quebrar, tudo que eu tenho ali vai pelo assim, ralo. A galera que da Binance, isso. A galera ali ou via Evno ou sei lá da onde você comprou Bitcoin, o governo pode descobrir quanto tu tem de Bitcoin olhando lá. Pode, exatamente. Só quebrar, chegar lá e falar, me dá aqui, eu quero saber quanto que o Lara tem de Bitcoin. É bem isso. Na chave mesmo, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Você transfere para lá e na chave ninguém sabe Isso, e o que é essa chave? É um programa que tu baixa? Existem diversas formas de você... Isso, na verdade, é um endereço. Porque vamos imaginar o seguinte. Pensa com... Vou tentar trazer ali para coisas reais para ficar um pouco mais simples, né? Você imagina como se fosse um baú. Não, eu entendo essa lógica. A galera também acho que entende. Mas como é que eu faço? Tu sabe o caminho? Sei, tem diversas formas. Você pode, por exemplo, ter um aplicativo que você baixa e aí com esse aplicativo você consegue gerar como se fosse um documento físico. Esse documento físico, ele em algumas situações vem com QR Code, onde você consegue acessar a chave pública e aí você tem também nesse mesmo documento a tua chave privada. Mas daí como é que tu deposita o dinheiro lá dentro? Exatamente. Você vai transferir para essa carteira. Então você vai fazer uma transferência das transações do sistema de Bitcoin. Não é um Pix, é tipo um Pix. Mas daí eu mando o Bitcoin que eu já tenho no ETF ou na Binance. Você manda para aquele endereço que você criou e é o endereço da tua carteira. Eu entendi, mas da onde que sai o meu dinheiro? Da Evno, por exemplo? Vai sair da Binance, por exemplo. Por exemplo. Porque você tem que ter uma exchange, que é como a gente chama. Na Evno a gente tem ETFs. Então tu entra na Binance e aí... Por ela, tu manda para esse outro lugar. Entrou na Binance, comprou o Bitcoin. E esse outro lugar tá onde o teu dinheiro? Ele tá na nuvem. Ali. É muito louco, né? É como se tivesse numa... Ele tá espalhado pela nuvem. E aí, se tu perder a tua chave, já era. Já era. Você morreu e não passou isso para ninguém. Não tem nem como redefinir senha. Esse é um dos problemas. Eu só não transferi o meu ainda para uma chave física ou para nuvem, porque eu penso muito em questões de sucessão. Né? Eu quero ter filho ano que vem, né? E eu não gostaria que o meu dinheiro em Bitcoin se perdesse. Não dá para deixar escrito num papel a chave? Dá, mas aí qualquer pessoa que pegar aquele papel, ela consegue automaticamente levar todo o teu dinheiro. Não, mas daí tu deixa metade do papel na tua casa e a metade na casa dos teus pais. É um caminho interessante. Que é o que o pessoal tem feito. Já vai dividindo. Eles fazem isso. Na verdade, eles deixam em 3 lugares. Eles deixam a metade da chave contigo, a metade da chave com um parente teu de outra cidade e a metade e o resto da chave. Aí se meus pais perderem a metade. Não, mas daí, porra. Aí você tá terceirizando a responsabilidade de um negócio sério. É difícil, né? Pô, perder, pô.
Ou bota num cofre num banco. Exato. Inclusive tem como... Isso eu estava conversando com um cliente, eu não sei como é que faz de maneira prática. Faz uma tatuagem de um código que lembra aquele código. É criptografado. Na real, essas tatuagens do Wesley, eles são códigos de Bitcoin disfarçados. Tá sendo revelações aqui hoje no podcast. Vamos lá, cara. Descobre agora qual que é. Exatamente. Ó. Tentem descobrir aí, vamos ver se vocês são bons de criptografia. Mas legal, cara. Mas é porque pela lógica da proteção de pica e não só de rendimento de valor, até onde eu escuto da galera, eu viajo com muita gente que fala muito de cripto, a galera fala, cara, tu tem que ter nesse lugar. Se tiver em qualquer outro lugar, não é... Exato. Eu tô para passar por uma... Não tá seguro. Qual que é a solução, a melhor solução que eu encontrei? E eu não sei como é que faz isso de maneira prática, porque é um negócio bem enrolado. Você vai ter que usar outro sistema operacional para evitar que tenha um malware e que dê qualquer tipo de problema. Mas a questão é que, né, conversando com um cliente, ele falou assim, Rafa, você pode ter várias chaves. Então você pega e faz 5 chaves, por exemplo. 2 chaves físicas, que são um código no papel, e 3 chaves físicas. Que seria ali 3 chaves no papel e 3 chaves de hardware, por exemplo. E você configura para que você precise de pelo menos 3 dessas chaves para conseguir acessar. Então é como se você tivesse ali 2 chaves reservas. Cara, se algum desses der problema, você ainda pode utilizar outra. Eu entendo, tá? Eu entendo. E eu entendo a parada do Bitcoin e tal. Quando eu tenho uma grana em Bitcoin, a gente fez lá, e a ideia é que se cair, a gente vai se posicionar mais forte ainda em Bitcoin. Não é via aquelas carteiras que a galera disse que tem que ter. Quando tu fizer no teu, a gente aproveita e faz no meu também. Faz show. Mas é que a minha parada da minha cabeça é que, assim, pro cidadão comum, chega um momento nesses cálculos aí que, cara, sinceramente parece não fazer mais sentido, sabe? Tu cria uma proteção, daí tu cria outra proteção para aquela proteção, aí tu cria uma proteção porque se tu perder a chave da proteção, aí tu tem que ter uma proteção para o malware, para a proteção da chave da proteção. Parece que em algum momento tu tá perdendo tempo de vida mesmo, se preocupando por a hipótese de uma coisa acontecer para você guardar um valor que... Se o cara for zilionário, alguma coisa assim, ainda eu até entendo. Mas eu fico pensando que eu vejo muita gente astronomicamente preocupado com isso e que esquece de ler um livro que vai fazer com que ele ganhe R$2.000 a mais no salário dele, que talvez seja muito mais eficaz. Gastar essa energia... Exato, é um conhecimento útil, mas tem outras alternativas. Né? Claro que não são as melhores do mundo. Se um bloqueio judicial do Supremo... Pode ser que consigam bloquear. Vai ser muito mais difícil porque na Avenue, por exemplo, que é o que a gente tem, vão ter que entrar em contato com a Justiça dos Estados Unidos. A Justiça dos Estados Unidos é uma justiça muito mais liberal. Se não tiver um motivo realmente sério para fazer esse bloqueio, não vão bloquear, né? Não é porque você falou alguma besteira na internet que os Estados Unidos vai deixar. Mas eu entendo, tem que ter o patrimônio. Eu só digo pra galera não pirar, entendeu? Sim. Na dúvida, compra o ETF. Dá para comprar até no Brasil um Hash 11, né? O ETF da BlackRock ali pela Avenue. Tipo, o cara mora no interior do Pernambuco, aí quer ter um dinheirinho, 2% do patrimônio em Bitcoin e tá com medo de investir via Brasil porque o Xandão vai bloquear a conta dele. Cara, com todo respeito, mas a última prioridade do Supremo é bloquear a conta do cara que mora no interior do Rio Grande do Sul, entendeu? Exatamente. Então, assim, porra, e perdeu os teus R$4.000 em Bitcoin. Então não entra em... a minha mensagem é essa, a gente falou aqui para o cunho de conhecimento público, mas não entra numa paranoia gigantesca. Faz o básico, investe bonitinho, tem as tuas reservas aí, e quando a coisa virar, você se organiza melhor.